Pois bem, em continuidade ao nosso estudo aprofundado do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Tocantins, vamos agora adentrar um tema de capital importância, o regime disciplinar. A nossa análise se concentrará nos artigos 85 a 96, que constituem um alicerce normativo para a responsabilidade e a conduta de todo e qualquer servidor policial. Para assegurar uma abordagem metódica e exauriente, nossa análise será estruturada em 5 sessões sequenciais. Iniciaremos com as disposições preliminares, que são a base de tudo. Em seguida, avançaremos para as esferas de responsabilização. Analisaremos o alcance dessa responsabilidade, detalharemos os deveres do servidor e, por fim, vamos direcionar nosso foco para a forma como este conteúdo é exigido em concursos públicos. Muito bem, vamos então dar início à sessão 1. É aqui que vamos compreender as premissas, a fundação de todo o regime disciplinar da Polícia Civil tocantinense. Entender com clareza estes pontos iniciais é, sem dúvida, a chave para uma correta interpretação do restante do diploma legal. Conforme preceitua o artigo 85, é fundamental observar que as normas que vamos dissecar aqui se aplicam a todos, absolutamente todos os servidores da Polícia Civil, sem qualquer exceção. Isso significa que desde a mais alta autoridade policial até os cargos de apoio, todos estão submetidos a este mesmo e único conjunto de regras. A abrangência é, portanto, total. Agora, observem que o legislador se deu ao trabalho de conceituar disciplina no artigo 86, e este conceito é crucial. Não se trata de uma simples obediência cega. A disciplina, para a lei, é um tripé. Ela se fundamenta na subordinação hierárquica e funcional, sim, mas somada ao estrito, ao rigoroso cumprimento das leis e normas. É a base da coesão institucional e da legalidade da atuação policial. Dando sequência, adentramos a seção 2. Aqui, vamos entender como a responsabilidade do servidor é estruturada. Observa-se que o legislador, no artigo 87, estabeleceu de forma muito clara um sistema tripartite de responsabilização: civil, penal e administrativa. A responsabilidade civil, como nos mostra o artigo 88, possui um caráter eminentemente patrimonial, ou seja, se um ato do servidor, seja por ação ou omissão, com intenção ou por culpa, causar um dano financeiro ao Estado ou a qualquer cidadão, ele poderá ser obrigado a reparar esse dano. É importante notar o parágrafo único, que estabelece a clássica ação de regresso. O Estado indeniza a vítima e depois cobra o valor do servidor responsável. A esfera penal, por sua vez, conforme o artigo 89, trata das condutas que são tipificadas como crimes ou contravenções. Aqui, o bem jurídico protegido transcende o indivíduo ou a administração. Protege-se a sociedade como um todo, e as sanções são, por consequência, as mais graves do nosso ordenamento, como a restrição da liberdade. E finalmente chegamos à responsabilidade administrativa, o cerne do nosso estudo, definida no artigo 90. Essa é a responsabilidade que decorre da violação dos deveres funcionais e que sujeita o servidor a sanções disciplinares previstas neste próprio estatuto, como a advertência, a suspensão e, em casos mais graves, a demissão. E aqui um ponto de máxima atenção, pois este é um tema recorrentíssimo em provas. O artigo 91 estabelece o princípio da independência entre as esferas. O que isso significa na prática? Significa que as responsabilidades civil, penal e administrativa são, em regra, independentes, e as sanções podem se cumular. Um mesmo ato ilícito pode levar o servidor a ser condenado a indenizar, esfera civil, a cumprir uma pena, esfera penal, e ainda ser demitido do serviço público, esfera administrativa. Pois bem, superada a análise das esferas, a seção 3 nos convida a aprofundar o alcance da responsabilidade disciplinar. Vamos examinar agora as situações que definem a comunicação entre essas esferas e a delicada fronteira que separa a vida pública da vida privada do servidor. Este dispositivo, o artigo 92, é um verdadeiro clássico. É aqui que as bancas examinadoras costumam elaborar as famosas pegadinhas. Se a regra é a independência, aqui temos a exceção que a confirma. A decisão na esfera criminal só vai impactar a esfera administrativa em 2 hipóteses muito específicas: se o juiz criminal declarar categoricamente que o fato não existiu ou que o servidor não foi o autor daquele fato. Com base no que acabamos de ver, a resposta para esta pergunta é um sonoro sim. A administração ainda pode e deve apurar e punir. E por quê? Porque a absolvição criminal por falta de provas ou insuficiência probatória não nega a existência do fato nem afasta a autoria. Apenas significa que, para os rigorosos padrões do processo penal, a prova não foi suficiente. No âmbito administrativo, onde vigora o princípio do indubio pro societate, essa mesma prova pode ser considerada suficiente para uma punição.
E a vida particular do policial, como fica? O artigo 94 estabelece uma baliza muito importante. A regra geral é que os atos da vida privada não geram responsabilização disciplinar. Contudo, e aqui está o ponto-chave, se esse ato privado tiver reflexos na função pública e ficar demonstrada a intenção de denegrir a imagem da instituição, a responsabilização administrativa se torna assim perfeitamente possível. Para finalizarmos esta sessão, é imperativo destacar 3 pontos adicionais. Primeiro, o artigo 93, que garante proteção ao servidor que denuncia irregularidades. Segundo, o artigo 95, que define o que é a transgressão disciplinar, o simples descumprimento dos deveres ou a prática de proibições. E, por fim, algo crucial do parágrafo 1º do artigo 95. A mera tentativa de cometer a infração já é, por si só, punível. Prosseguimos agora para a seção 4. Após compreendermos a estrutura da disciplina e da responsabilidade, é o momento de nos debruçarmos sobre as obrigações positivas, ou seja, os deveres que são impostos a cada servidor e que estão minuciosamente listados no extenso rol do artigo 96. O artigo 96, na prática, funciona como o verdadeiro código de conduta do policial civil do Tocantins. O seu descumprimento, como vimos no artigo anterior, é o que tipifica a transgressão disciplinar. É de fato uma lista longa, mas a sua leitura atenta e integral é indispensável para quem almeja ingressar na carreira. Este resumo ilustra bem a vastidão desses deveres. Notem que eles transitam desde a esfera estritamente pessoal, como manter uma conduta ilibada tanto na vida pública quanto na particular, até questões puramente operacionais, como sigilo e assiduidade. É de se destacar, inclusive, a modernidade da lei ao prever expressamente o dever de discrição em redes sociais, mostrando que a conduta do servidor reflete na instituição em todos os momentos. Chegamos, enfim, à nossa última sessão, talvez a mais pragmática e aguardada. Vamos agora direcionar todo esse conhecimento para a prática, analisando como os artigos de 85 a 96 são efetivamente cobrados nas provas de concursos públicos para a Polícia Civil. A primeira e talvez mais valiosa orientação para as provas objetivas é: atenção à literalidade da lei. As bancas examinadoras, com frequência, alteram uma única palavra ou invertem uma pequena lógica do texto legal para induzir o candidato ao erro. Portanto, a memorização de conceitos, exceções e regras, como as que vimos, é uma estratégia de estudo absolutamente eficaz. Vejamos um exemplo clássico. Uma questão como esta testa, de forma direta, o conhecimento literal do artigo 91. A resposta correta, como já exaustivamente analisado, é a alternativa C. As esferas são independentes e as sanções são cumuláveis. É o conhecimento puro e simples do texto da lei. Contudo, a preparação não se esgota na memorização. Em fases mais avançadas, como provas discursivas ou orais, é comum o uso de estudos de caso. O objetivo aqui é diferente. É avaliar a capacidade de conectar a norma abstrata a uma situação fática, demonstrando raciocínio jurídico e um conhecimento verdadeiramente aprofundado do Estatuto. Analisando este caso hipotético, a resposta deve ser afirmativa, mas, mais importante, deve ser bem fundamentada. O raciocínio a ser construído passaria pela aplicação conjunta do artigo 94, pois o ato privado teve claro reflexo funcional, e de incisos do artigo 96, como o dever de manter conduta ilibada e o dever de discrição. É essa capacidade de conectar os artigos que o examinador busca avaliar. Concluímos esta análise com uma reflexão que transcende a mera preparação para o concurso. O regime disciplinar não é apenas um instrumento de controle, mas a materialização de uma tensão permanente na vida do servidor. O equilíbrio entre ser um agente do Estado, detentor de deveres especiais, e ser um cidadão, titular de direitos individuais. Ponderar sobre essa complexa questão é, em última análise, compreender a própria essência da função policial. Espero que esta análise detalhada tenha sido proveitosa. Agradeço a atenção e até o nosso próximo encontro.